Nunca imaginei na vida que no dia anterior ao nosso casamento, minha esposa estaria no show com seu colega mais novo, beijando-se apaixonadamente. Olhando para aquela foto dos dois se beijando intensamente, me senti estranhamente calmo por dentro, e propus diretamente o divórcio. Jiboda me ligou chorando, fingindo pedir que eu me acalmasse, dizendo, irmão Feng Yuan, que foi um impulso momentâneo que a fez beijar a irmã Huyan, que todos os erros eram dela, e que eu não devia culpar a irmã Huyan. Em seguida ouvi a voz de Liu Huyan ao telefone, num tom de doçura que nunca havia ouvido antes. Ela consolava o outro dizendo para parar de chorar, que não precisava se explicar para mim. Afinal eu era apenas um inútil que se casou por conveniência, e não tinha direito de ficar bravo com ela. Ouvindo essas palavras, não disse nada. Silenciosamente arrumei todas as minhas coisas, e deixei o contrato de divórcio em um lugar visível. Então me preparei para sair, quando Liu Huyan voltou. Já era de manhã cedo do dia seguinte. Parecia estar de muito bom humor, ainda cantarolava uma melodia desconhecida. Ao me ver sentado no sofá da sala, sua canção parou imediatamente, e perguntou casualmente por que eu acordei tão cedo. Eu não respondi, apenas me levantei sozinho. Foi então que ele viu a mala ao lado. Suas belas sobrancelhas franziram instantaneamente, seus olhos cheios de desprezo. Abriu a boca e me repreendeu Feng Yuan. Você já não é mais criança, não pode parar de agir como uma criança imatura. Infantil. Liu Huyan nunca teve paciência comigo. Antes se eu mostrasse um pouco de emoção ou infelicidade, ela usava esse tom extremamente impaciente, para me ensinar a não agir como uma criança. Se fosse no passado, para evitar que ele ficasse com raiva, mesmo que a culpa não fosse minha, eu me desculparia imediatamente. Tentei de todas as formas alegrá-la, mas agora, realmente não quero mais me rebaixar assim para acomodá-lo. Continuo organizando as últimas coisas nas mãos. Pego casualmente da bolsa o contrato de divórcio impresso há muito tempo, bate na mesa, e digo-lhe com tom indiferente que já que voltou, assino logo. Quando tiver tempo vamos ao cartório resolver os trâmites. Liu Huyan para por um momento ao caminhar para o banheiro, com um tom cheio de indiferença. Acha que é só porque vi uma foto. Feng Yuan, você precisa chegar ao ponto de querer se divorciar de mim. Ele ainda me repreende com razão dizendo, só porque fiz uma ligação. Jiboda chorou por meia hora inteira no escritório dele. Critica-me por ser um homem tão mesquinho, insistindo em discutir com uma criança. Jiboda não é apenas assistente pessoal de Liu Huyan, mas também um colega mais novo direto da mesma escola. De aparência elegante e talentoso, boca doce, transpirava por todo o corpo o romantismo peculiar dos jovens. Simplesmente, perfeitamente alinhado com todas as fantasias de Liu Huyan sobre o parceiro ideal. Os dois, seja no trabalho ou fora dele, quase sempre grudados juntos. Respondi friamente, ele é criança, não entende as coisas. Mas você também não entende. Diante do meu questionamento, Liu Huyan evitou meu olhar. A impaciência entre suas sobrancelhas ficou ainda mais intensa. Ele sempre age assim. Sempre responde aos meus questionamentos com silêncio. Um sorriso amargo surgiu no canto da minha boca, zombando de mim mesmo por ainda nutrir alguma ilusão sobre ele. Vendo que eu realmente estava puxando a mala para sair, a pouca paciência que Liu Huyan tinha desapareceu completamente. Ele gritou comigo, Feng Yuan, eu te aconselho a não ser ingrato quando te dou uma chance. Mais tarde vá se desculpar com Jiboda, e esse assunto fica encerrado. Caso contrário você vai se arrepender. Ao ouvir isso não pude evitar de soltar uma risada de desdém. Ele beijou minha esposa, e ainda tenho que ir me desculpar com ele. Sou um corno verde por natureza. A expressão de Liu Huyan ficou terrivelmente feia. Ela me advertiu rangendo os dentes. Ele enfatizou pela última vez. Hoje ou vou pedir desculpas a Jiboda, ou saio imediatamente da família Liu. E ainda me lembrou. Não esqueça que você não tem nada nesta cidade. Tudo o que tenho agora, foi dado pela família Liu. Sem ela não tenho nem onde ficar. O tom de voz de Liu Huyan era sombrio e cheio de desprezo. Franzi levemente a testa, sentindo uma onda de tristeza no coração. Justamente por saber que não tenho para onde ir, ela tem certeza de que essa atitude minha é apenas uma encenação. Para ela ver. Minha mão segurando a alça da mala. Tremia levemente incontrolavelmente. Um profundo sentimento de impotência me envolveu. Sim, sou um órfão. Nesta vasta cidade realmente não há nada. Liu Huyan achou que tinha adivinhado meus pensamentos. Com o rosto escuro intensificou o tom de voz. Ele disse impacientemente a Feng Yuan. Estou muito ocupado. Ainda tenho uma pilha de trabalho para lidar. Além disso, não se esqueça. Você conseguiu chegar a este ponto hoje, graças inteiramente à nossa família Liu. Se fosse em um momento normal, eu já teria ido me desculpar com ele humilhado. Mas agora, olhando para a mulher que amei por 3 anos inteiros, em meu coração senti apenas uma estranheza imensa, embora ela ainda fosse tão cativante. Tudo já tinha mudado de sabor. Eu lhe disse com muita seriedade, cancela o casamento de amanhã, ou ela pode ir diretamente com Jiboda para resolver. Antes de sair não esqueci de lembrá-la de assinar o acordo de divórcio. Assim que as palavras terminaram, virei-me resolutamente, abri a porta e saí, fora. No momento em que fechei a porta, atrás de mim ouviu-se o som de Liu Huyan furiosa e desesperada, quebrando vidros com um ruído estridente. Ele gritou histérico dizendo que se eu fosse não me arrependesse, afirmando que o casamento poderia prosseguir mesmo sem mim. Ele queria ver para onde o inútil como eu depois de deixar a família Liu poderia ir se meter, mesmo que eu já tivesse decidido ir embora. Meu coração ainda foi dilacerado por suas palavras cruéis. Amei por 3 anos, e no final aos seus olhos eu não passava de um inútil, apenas um parasita que vivia à custa da família Liu. Arrastei minha bagagem até o térreo, olhei para o céu cinzento acima,
E meu coração doía em ondas, lembrando do passado. Conheci Liu Huiyan na universidade. Ambos éramos alunos da faculdade de design. Só que naquela época ela era a primeira da turma, reconhecida por todos como uma jovem prodígio. Naquela época ela era tão deslumbrante que era impossível desviar o olhar. Ninguém conseguia resistir ao seu charme. Eu naturalmente não era exceção. Mas eu era apenas um estudante pobre que precisava trabalhar para pagar os estudos. Enquanto ela era a garota mais popular da escola e uma herdeira rica conhecida por todos, eu só podia enterrar profundamente no fundo do coração aquela admiração e emoção que sentia. Até que após a formatura na universidade, a empresa onde eu comecei a trabalhar, acabou tendo negócios com a marca que ela fundou. E assim os assuntos em comum entre nós começaram a aumentar. Com o aprofundamento da colaboração, a marca de roupas dele foi ganhando cada vez mais fama no meio. E finalmente entendi porque, sendo de família rica, ele ainda se esforçava tanto para empreender. Ele disse que só queria provar sua capacidade para a família. Mas justamente quando ele era aclamado como uma nova estrela do design na indústria, e sua carreira estava em plena ascensão, aconteceu um imprevisto. Ele foi traído por um amigo, e seus esboços de design foram acusados maliciosamente de plágio. De um dia para o outro a empresa afundou no lamaçal da opinião pública. O preço das ações caiu de forma lastimável. Quando a casa está com problemas, a chuva não para de cair. Ele ainda ofendeu pessoas do submundo. Acumulou uma dívida enorme. Até mesmo alguns tiveram más intenções forçando-o a se envolver em atividades ilícitas para pagar. Liu Huiyan recusou firmemente aquelas exigências absurdas, resultando na fúria do outro lado, ameaçando arruinar sua aparência. Diante da lâmina que se dirigia a ela, sem hesitar coloquei-me à frente. A lâmina afiada cortou profundamente o dorso da minha mão, e cortou sem piedade os tendões da minha mão. Liu Huiyan saiu ilesa, mas eu me despedi definitivamente da indústria do design. Esta mão nunca mais poderá segurar um pincel. Que empresa contrataria um designer deficiente? Durante aqueles dias no hospital, ela chorou copiosamente. Abraçando-me firmemente ela jurou: nesta vida nunca te abandonarei. Quando você se recuperar dos ferimentos, quando toda a turbulência passar, nós vamos nos casar. Por causa dessa promessa, eu esperei ansiosamente por 3 anos. Desde aquele incidente, a família Liu não suportava vê-la sofrendo fora de casa. Com medo de outro acidente, ela fez sua primeira concessão à família. Não resistindo mais, entrou no campo financeiro. Liu Huiyan realmente se esforçou. Retornou ao grupo Liu com sua equipe. Em poucos anos, ele consolidou sua posição como chefe do departamento de design, e ainda criou sua própria marca pessoal. Mas por causa da minha existência, a família Liu sempre guardou um ressentimento. Minha família já era comum desde o início. E eu ainda sou órfão. Agora ainda me tornei deficiente. A família Liu sente ainda mais que não sou digno de Liu Huiyan. Do começo ao fim se recusaram a me aceitar, mas naquela época ela ficou firmemente ao meu lado. Não cedeu um centímetro na questão do casamento. Até mesmo ameaçou cortar relações com a família. No final a família Liu cedeu e concordou com o casamento, mas também estabeleceu 3 condições comigo. Após o casamento não poderia trabalhar na empresa Liu. Não poderia usar a identidade de Genro para se exibir ou enganar. Mesmo que nos divorciássemos no futuro, não poderia cobiçar um único centavo da fortuna da família Liu. Na época não hesitei nem um pouco. Desde que pudesse ficar ao lado dela, valia a pena sofrer um pouco de injustiça. Liu Huiyan segurou minha mão trêmula, apoiou-se em meu peito, e prometeu solenemente que ela pertenceria apenas a mim para sempre, para evitar complicações futuras, e que os pais mudassem de ideia. Ela me levou diretamente para registrar o casamento, mas a cerimônia de casamento foi adiada repetidamente. Ela disse que queria me dar uma cerimônia grandiosa, e anunciar diante do mundo inteiro nossa relação, marcada para amanhã no aniversário do grupo Liu. Eu sempre estive cheio de expectativas, mas a realidade deu-me uma bufetada bem forte. O aparecimento de Jiboda fez tudo isto mudar de sabor. Ele é uma pessoa muito calculista. Bastam algumas palavras doces fazer-se de fofo e chamar de irmã mais velha, para deixar Liu Huiyan completamente fascinada. Quando percebi que algo estava errado, já era tarde demais. Nos olhos da pessoa que eu tanto amava já não se via mais amor por mim. Talvez entre mim e Liu Huiyan, desde o acidente há 3 anos, ou mesmo desde o início, tenha sido um erro. Neste momento, na sala de consultas do hospital, eu estava a consultar sobre a instalação de uma prótese. Enquanto esperava pela reunião médica, o telemóvel mostrou uma notícia explosiva em tendência: o casamento do século da designer genial Liu Huiyan com o seu amado. Ao mesmo tempo, a chamada de Liu Huiyan também chegou. O casamento de Fang Yuan está prestes a começar. Onde é que te foste meter? Fazer birras também tem de ser no momento certo. Hoje estão presentes personalidades de todos os setores. Você está intencionalmente querendo deixar minha família Liu em uma situação embaraçosa. Mesmo que eu me diga que já superei. Ao ouvir essas palavras, ainda sinto uma pontada de dor no coração. Afinal, em seu coração, eu nem sequer sou tão importante quanto sua suposta dignidade. Não disse nada. Desliguei silenciosamente o telefone. Não demorou muito. O celular recebeu outra notificação. Entrei na transmissão ao vivo do site oficial da família Liu. O que apareceu diante dos meus olhos foi exatamente a cena de Liu Huiyan e Jiboda trocando alianças. A câmara congelou no momento em que os dois se beijavam apaixonadamente. O apresentador ao lado, com uma expressão extasiada, apresentava o casal aos convidados, desejando que todos os apaixonados possam ir da camisa ao terno, do uniforme escolar ao vestido de noiva. Essa cena parecia estranhamente natural. Sim, Liu Huiyan e eu namoramos por 3 anos.
A família Liu por questões de aparência nunca permitiu que tornássemos público, a ponto de ninguém saber, como é o namorado oficial de Liu Huyan. Eu ri, mas as lágrimas escorreram pelo canto dos meus olhos. Na tela, a imagem dos dois de mãos dadas era tão ofuscante. Afinal ele nunca foi meu desde o início. Afinal em apenas 3 anos, é o suficiente para transformar uma pessoa além do reconhecimento. Nesse momento o celular vibrou sem parar. Era uma mensagem de Jiboda. Ele enviou uma foto íntima dele com Liu Huyan. Havia fotos do casamento dos dois. E também uma foto de família com os Liu. Qualquer um que visse exclamaria que era um casal muito apaixonado. A tela inteira estava cheia de ostentação e provocação. O significado por trás disso era óbvio. O casamento que eu esperei ansiosamente por 3 anos. Esperei 3 anos para ser aceito pela família Liu. Jiboda conseguiu com facilidade. Só porque ele é obediente, fala bem e sabe como agradar. Talvez seja por isso que ele é aos olhos da família Liu o candidato a genro mais perfeito. Afinal a família Liu não falta dinheiro. Falta-lhes um cão obediente. Seguindo o princípio de o que os olhos não veem o coração não sente. Bloqueei diretamente Jiboda. Mas no segundo seguinte, o telefone de Liu Huyan chegou. Instintivamente atendi a chamada. Antes mesmo que eu pudesse falar, no auscultador, ouvi a voz de Liu Huyan repreendendo-me severamente. Feng Yuan, já chega de confusão. Ainda não te cobrei a conta por teres fugido do casamento hoje, porque estás a descarregar a tua raiva em Jiboda. Se não fosse por ele ter salvado a situação hoje, eu teria-me tornado o motivo de riso de toda a cidade. Sabes, com essa interrupção dele, fiquei um pouco confuso. Só reagi depois de um momento de hesitação. Parece que por ter bloqueado Jiboda, ele foi logo queixar-se. De repente senti um profundo cansaço. Essa sensação de impotência espalhou-se instantaneamente por todo o meu corpo. Disse calmamente que não estava a fazer confusão. Eu realmente desejo felicidades a vocês. Percebendo a calma no meu tom de voz, a atitude de Liu Huyan suavizou um pouco. Não entenda mal. Fui eu que pedi a Jiboda para avisá-lo. Lembre-se de voltar para o jantar em família esta noite. Nossos pais estão muito insatisfeitos com seu comportamento de hoje. Você mesmo precisa explicar claramente para eles pessoalmente. Sem pensar 2 vezes recusei imediatamente. Não é necessário. O jantar em família de vocês. Eu como um estranho não vou me intrometer. Ao ouvir isso Liu Huyan explodiu na hora. A voz subiu abruptamente. Este casamento é apenas para mostrar ao mundo exterior. Meu marido sempre será você. Você sair de casa por uma pequena coisa tudo bem. Mas este jantar em família você deve participar. Que ridículo. Este casamento que nominalmente pertence a mim e a Liu Huyan. Mas o noivo não sou eu. E Liu Huyan ignora isso completamente. Até quer que eu aceite de forma tranquila. No final ainda tive que ir àquela chamada festa de celebração. Tenho que admitir, ele simplesmente não se importa com meus sentimentos. Do outro lado da linha a voz fria do pai de Liu chegava vagamente. Parecia que o banquete estava prestes a começar. Feng Yuan, eu te aviso. Desta vez você agiu com teimosia e arbitrariedade. Já trouxe perdas de reputação para a família Liu. É melhor aparecer e cooperar o mais rápido possível. Caso contrário não me culpo por virar a cara e não reconhecer você. Que bela maneira de virar a cara e não reconhecer alguém. Apertei a mão que segurava o celular. Não queria mais discutir inutilmente com ele. Liu Huyan, não quero mais ser seu marido. Lembre-se de encontrar tempo para nos divorciarmos o mais rápido possível. Assim eu libero espaço para ele. Houve alguns segundos de silêncio do outro lado da linha. Em seguida veio a voz firme de Liu Huyan. Enquanto ainda não estivermos divorciados, você é meu marido Liu Huyan. Se você não vier ao jantar familiar desta noite, pode esquecer completamente a ideia do divórcio. Assim que terminou de falar desligou o telefone apressadamente. A câmara da transmissão ao vivo mudou de ângulo. Os dois de mãos dadas foram cumprimentar os convidados de todos os lados. Os comentários estavam cheios de elogios sobre o casal perfeito. Saí silenciosamente da transmissão ao vivo, à tarde depois de confirmar o plano e o horário da cirurgia com o médico. Voltei para casa, pensando que Liu Huyan vinha adiando a assinatura do acordo de divórcio. Isso também era um problema. Depois de ponderar várias vezes, ainda decidi ir ao jantar de família, para resolver definitivamente as coisas com ele. Quando cheguei ao hotel da família Liu, lá dentro estava uma cena de grande animação. O póster de casamento de Liu Huyan e Jiboda estava pendurado por todo o salão. Em apenas um dia, até as fotos do casamento foram produzidas às pressas. Realmente não sei se devo elogiar a riqueza da família Liu, ou dizer que eles já estavam preparados. Enquanto eu abria a porta e entrava, a alegria e as risadas na sala privada cessaram abruptamente. Liu Huyan me viu, e se levantou bruscamente. Feng Yuan, você chegou. Sente-se. Todos os olhares se voltaram para mim parado na porta. As expressões dos familiares não eram nada agradáveis. Com desdém visível entre sobrancelhas e olhos. Não tive intenção de me mover, e disse diretamente assim no acordo de divórcio. Eu saio imediatamente, sem perturbar a reunião familiar de vocês. Assim que as palavras terminaram, uma xícara de chá voou de longe, e quebrou em pedaços com um estalo aos meus pés. Levantei a cabeça e encontrei Liu Fu. Seus olhos gelados e cheios de fúria. Sua aversão por mim nunca foi disfarçada, com raiva transbordando em seu tom de voz. Você ainda ousa mencionar divórcio. Não se esqueça de quem o sustentou todos esses anos. Desgraçado ingrato. Diante dessa cena, todos presentes assistiam ao espetáculo como algo habitual. Eu olhei para Liu Huyan. Ela apenas franziu a testa, sem a menor intenção de me defender, como se estivesse determinada a me dar uma lição. Nesse momento meu coração ficou completamente gelado, vendo-me calado como de costume. O pai de Liu começou a me insultar descaradamente.
Acha mesmo que entrar na família Liu te torna importante? Se não fosse por ter ajudado Huyan, você nunca teria chegado perto da porta da família Liu, e ainda ousa fugir do casamento. Quer envergonhar minha família Liu? Quanto mais falava, mais agitado o pai de Liu ficava. Até chegou a se levantar para me agredir. A mãe de Liu ao lado acalmava-o, enquanto me encarava com ódio. Se não fosse Huyan teimosa em te escolher, já teria te expulsado há muito tempo. Realmente é algo que não merece respeito. Simplesmente não age como um homem. Nesse momento, Jiboda falou com falsidade. Tio tia, não fique zangado. Feng Yuan, afinal ele tem uma deficiência física. É compreensível que tenha medo de aparecer em público. Provavelmente tem medo de envergonhar a família Liu. Por isso fugiu do casamento na última hora. Essas palavras parecem estar me ajudando a sair da situação. Mas na verdade cada frase está jogando sal na minha ferida. Expondo minhas fraquezas. Os olhares zombeteiros de todos deslizavam descaradamente sobre mim. Os membros da família Liu nem disfarçavam o desprezo nos olhos, como se estivessem olhando para algo sujo. Esse tipo de olhar eu suportei em silêncio. Por 3 anos. Por causa daquela promessa vaga. Escolhi ignorar. Mas hoje não quero mais aguentar. Vendo que o pai e a avó estavam realmente furiosos, Liu Huyan começou a ficar inquieta. Ela veio até mim com um pouco de constrangimento. Puxou suavemente minha manga e sussurrou baixinho: você só precisa se desculpar. Não faças as coisas escalarem. Eu sacudi violentamente a mão dela. Também não mantive mais o silêncio. Avancei um passo e agarrei o bolo de chá da mesa. Caminhei diretamente para eles. Hoje vou mostrar-vos o que é um verdadeiro homem. E de quebra lavar bem essa boca suja sua, seu velho. Corri para a frente e agarrei a gola de Liu Fu. Sem dizer uma palavra enfiei o bico do bolo na boca dele. O chá escaldante fez-lhe torcer a cara de dor. O rosto ficou instantaneamente vermelho. Ele gaguejou confusamente: estás louco, caralho? Feng Yuan, ainda te atreves a fazer-me isto? Jiboda, que estava ao lado ao ver a situação, imediatamente correu para me impedir. Deitei fora o bolo de chá. Virei-me e dei-lhe um murro forte no rosto. Casar com a mulher de outro. E ainda te sentes orgulhoso. A correr para ser o amante masculino. Hoje vou-te fazer sentir as consequências de ser uma amante. Dizendo isso, dei outro chute e o derrubei no chão. Montei em cima dele e comecei a socar como um louco, descarregando completamente todos esses dias de frustrações e insatisfações acumuladas. Liu Huyan ficou apavorada com minha aparência enlouquecida, e rapidamente gritou para o mordomo vir separar a briga. Aproveitei para dar mais alguns socos em Jiboda. Enquanto mexia com o mordomo, acidentalmente pisei com força na mão dele. Jiboda segurando a garganta no chão, incapaz de se levantar. Minha família toda se reuniu em volta dele para demonstrar preocupação. Essa cena deixou a mãe de Liu tão furiosa que ela começou a me xingar. Seu aleijado. Doente mental. Você ousa causar confusão assim no banquete da família Liu. Divórcio, tem que se divorciar. Não dei a mínima para ela. Avancei e a empurrei para o chão. No bolo de 5 andares ao lado. No local imediatamente soaram gritos estridentes. Gostam de gritar, é? Vou deixar vocês gritarem até se cansarem. As pessoas ao redor foram todas salpicadas de creme, parecendo desastradas e em apuros. A mãe da família Liu foi atingida e caiu no chão incapaz de se levantar. Segurando a cintura dolorida, demorou muito para conseguir se levantar. Aproveitando a confusão no local, eu virei violentamente a mesa de bebidas. Talheres e pratos deliciosos caíram por todos os lados fazendo um barulho enorme. Os garçons da sala particular ficaram paralisados de medo. Cada um deles parado no lugar sem saber o que fazer, relembrando as humilhações sofridas ao longo desses anos. Achei que isso ainda estava longe de ser suficiente para me satisfazer. A família Liu não é que mais presa pela aparência. Não me acham vergonhoso. Dei passos largos até a entrada do hotel. Gritei para os repórteres que ainda não tinham se dispersado lá fora. Senhores, vou-lhes dar uma notícia bombástica. Me virei de lado para abrir caminho para eles. Na verdade, eu sou o marido legítimo de Liu Huyan. Quanto ao que se casou com ela hoje, embora a frase não tenha sido concluída, os repórteres são todos astutos. Entenderam imediatamente. Avançaram em massa, cercando Jiboda com perguntas desordenadas. Por favor, você é o terceiro a interferir. Porque realizar um casamento com um homem casado, a família Liu não teme ser ridicularizada no círculo social. Jiboda ainda estava no chão lamentando. Ao ouvir isso, imediatamente cobriu o rosto e repreendeu todos para saírem. Liu Huyan também não teve tempo de explicar aos repórteres, gritando para os seguranças expulsarem os jornalistas. A bagunça no camarote e a situação lamentável da família Liu já haviam sido claramente registradas. Eu e Liu Huyan nos encaramos, sob seu olhar quase cuspindo fogo. Eu sorri amplamente. Que satisfação, realmente satisfatório. Esperei por este dia por exatos 3 anos. A mãe de Liu que foi ajudada a levantar. Fiquei tão irritado que cobri o peito com as mãos. Com os lábios trêmulos disse Huyan. Divorcie-se dele imediatamente. Deixar esse louco entrar na família Liu é simplesmente uma mancha nos genes da nossa família Liu. Também não tenho paciência para mais conversa fiada. Peguei o acordo de divórcio que já estava preparado e joguei novamente na frente deles. Assino logo, é exatamente o que eu quero. O pai de Liu imediatamente forçou Liu Huyan a concordar, mas ele, contrariando o habitual, diretamente rasgou o acordo de divórcio em pedaços. Feng Yuan, entendo que você está de mau humor hoje, mas Jiboda é inocente. E se você o machucar, peça desculpas aos seus pais e a Jiboda. Ainda seremos uma família no futuro. Olhei para ele com frieza, só achando sua aparência atual ridícula ao extremo. Hoje os repórteres já filmaram. Vou-me divorciar, ponto final. Se você não quer assinar, vamos seguir o procedimento legal.
Depois de falar saí do camarote a passos largos. Nunca me senti tão aliviado por dentro. Liu Huyan correu atrás de mim, ignorando as tentativas de dissuasão da família Liu. Insistiu em me impedir. Fang Yuan, chega disso. Volte comigo agora mesmo. Olhei para ela, e sorri com ironia. Liu Huyan, como é que antes não percebi que eras tão boa atriz? Já beijaste Jiboda em público, e agora vens até mim, fingindo ser tão apaixonada. Liu Huyan negou veementemente, mas gaguejou por um bom tempo sem conseguir dizer uma palavra. Disse friamente Liu Huyan, a tua aparência agora é realmente barata. Assim que as palavras barata saíram, Liu Huyan ficou completamente paralisada. Ela sempre foi uma pessoa orgulhosa até à medula. Não me envolvi mais com ela. Deixei o hotel sem hesitar, sem avisar ninguém. Fui sozinho ao hospital fazer a cirurgia. A habilidade do médico superou em muito minha imaginação. Quando vi meus dedos restaurados como antes, as lágrimas escorreram involuntariamente. Finalmente dei o primeiro passo com coragem. De agora em diante, vou começar a viver por mim mesmo. Após um período de recuperação, comecei a procurar emprego. Na verdade, durante o tempo em que me curei, para não deixar a família Liu me ver doente. Nunca fiquei parado, nunca abandonei os estudos. Também fiz muitos rascunhos de design em segredo. Embora na época da escola, minhas notas não fossem tão destacadas quanto as de Liu Huyan, não fosse tão versátil quanto ele, mas para ganhar a vida nessa área, ainda devia ser possível. Logo, encontrei uma empresa de design de pequeno porte. Quando mostrei meus rascunhos de design anteriores, o responsável me contratou quase sem hesitar. Naquele momento finalmente compreendi que eu também tinha um talento considerável em design. O acidente de outrora me deixou desanimado por muito tempo. Além dos olhares zombeteiros ao meu redor, afundei-me em uma longa dúvida sobre mim mesmo. Sempre achei que estava destinado a não conseguir nada. Naquela época Liu Huyan não queria que eu sofresse, nem que os outros me olhassem de forma diferente. Ele escolheu respeitar-me, e eu também me acostumei a me esconder atrás dele. Mas quem diria que a maior dor viria justamente dele, e das pessoas ao seu redor. Agora que os dedos recuperaram, estou me adaptando lentamente à nova vida. E depois daquele jantar familiar, o grupo Liu voltou a ser o assunto mais comentado. Aquele chamado casamento do século tornou-se completamente uma piada no círculo. Liu Huyan continua a ligar-me todos os dias sem se cansar. Eu simplesmente ignoro todas as chamadas. Até mais tarde, ele realmente veio até mim por iniciativa própria. Encontrou o lugar onde eu estava alugando. Depois de me ver, Liu Huyan ficou surpresa por um momento. Em seguida seus olhos revelaram um lampejo de alegria e mágoa. Fang Yuan, para onde você foi todos esses dias? Porque não atendeu minhas ligações? Depois de dizer isso ele estendeu a mão para tentar agarrar meu braço. Eu dei um passo para trás, esquivando-me habilmente, soltando um riso frio e disse para onde eu fui. Parece não ter nada a ver com você, certo? Com esse tempo livre, melhor assinar logo o acordo de divórcio. Provavelmente por causa disso, os dias de trabalho ocupado dominaram completamente minha vida. Conversar com ele de novo lado a lado, senti como se tivesse passado uma eternidade. Sua mão. Liu Huyan de repente notou meus dedos. Eu disse calmamente, fiz uma cirurgia, embora seja apenas uma prótese, mas pelo menos a vida ficou muito mais conveniente. Instintivamente toquei as cicatrizes no dorso da mão. Lá ainda doía levemente. Parece que pensei em algo. Liu Huyan de repente perguntou, então agora você pode voltar a desenhar? Não respondi diretamente, apenas acenei levemente com a cabeça. Vendo minha atitude fria, Liu Huyan parecia um pouco constrangida. A atmosfera entre os dois ficou pesada por um momento. Depois de muito tempo, Liu Huyan quebrou o silêncio primeiro. Minha mãe foi hospitalizada repentinamente há alguns dias. Tenho cuidado dela durante esse tempo. Ela não para de dizer que quer um neto. Fang Yuan, que tal fazermos as pazes? Depois de tantos anos conhecendo-a, esta foi a primeira vez que ela se humilhou ativamente para mim. Só não sei quanta sinceridade há nessas palavras. Mas agora, já não quero ouvir nem me importo. Respondi a Liu Huyan com muita seriedade. Não é uma briga entre nós. Estou realmente decidido a me divorciar de você. Já comecei uma nova vida. Liu Huyan ficou muito insatisfeita com minha resposta, e argumentou ansiosamente. Minha empresa tem uma equipe de design de ponta. Já que você quer recomeçar, com seu talento, pode perfeitamente voltar à empresa para me ajudar. Não precisamos nos separar, muito menos nos divorciar. Ainda podemos ir trabalhar juntos como antes, e voltar para casa juntos após o trabalho. Cortei diretamente sua fantasia. Não tem mais volta. Liu Huyan, estou muito bem no meu trabalho atual, e também não quero mais voltar para aquele chamado lar. Porque Liu Huyan parecia um pouco atordoada, com uma expressão de confusão. Ainda é por causa daquela foto. Você já fez escândalo. E eu até aconselhei meus pais e Jiboda especificamente para não te culparem. O que mais você quer de mim? Até agora, ele ainda ingenuamente acha que estou fazendo birra, e que com algumas palavras de carinho podemos voltar a ser como no início. Não falei. Liu Huyan achou que suas palavras haviam surtido efeito. Começou a tagarelar sem parar. Nossos 3 anos de relacionamento, será que não valem mais que uma foto? Eu e Jiboda realmente não temos nada. Aquele casamento também era falso. Chega, interrompi-o com voz severa. Liu Huyan, você realmente me toma por idiota. O póster do casamento preparado com antecedência. A foto de você e ele com os lábios colados. Até seus pais não disfarçavam a admiração por ele. Desde que Jiboda apareceu, você sob o pretexto de admirá-lo foi se aproximando cada vez mais, testando constantemente meus limites, até ficar obcecada por ele a ponto de não conseguir se libertar. Você realmente gostava dessa sensação, não é?
Ter alguém que ressoa na mesma frequência que você. Cada um desses incidentes um após o outro. Foram pesadelos que me oprimiram e quase me sufocaram. Acusei, desabafando livremente minha raiva e ódio por ele. Cada vez que você olha para mim, um olhar de desprezo e repulsa me faz sofrer imensamente. Você jurou solenemente que nunca me decepcionaria. Mas, e o resultado? Você e sua família me chamaram de aleijado. Você entregou o casamento prometido a mim, tão facilmente a outro homem. No final você ainda diz que sou mesquinho. Diz que estou fazendo escândalo sem motivo. Liu Huyan parece não ter imaginado que eu fosse expor seus pensamentos tão diretamente. Não imaginou que eu guardasse tanto ressentimento no fundo do coração. Ficou completamente paralisado no lugar, parecendo um pouco culpado. Depois de muito tempo ele finalmente explicou com voz trêmula: Feng Yuan, eu nunca senti desprezo por você. Minha admiração por Jiboda é apenas isso, admiração. Porque ele é muito parecido com você. É que sempre que o vejo, não consigo evitar lembrar dos nossos tempos passados. Quanto ao casamento, isso foi porque eu não queria que Liu Jia se humilhasse na frente de tantos repórteres. Foi por isso que tive que agir assim. Com o rosto cheio de desprezo observava sua expressão desesperada para encontrar uma saída. Pensando comigo mesmo, desde que Jiboda apareceu, parece que me tornei um fardo para ele. Minha existência parece lembrá-lo constantemente. Que eu fiz um favor a ele. Ele não podia ser ingrato e me abandonar. Mas seu coração não consegue evitar ser atraído por outra pessoa. Por isso sempre usa minhas reclamações infundadas como desculpa, permitindo que Jiboda me ridicularize ao máximo. Ele sabe bem que não posso viver sem ele, porque não tenho nada. Só posso engolir o choro e aguentar, buscando um pouco de proteção ao seu lado. Até este momento, Liu Huyan finalmente percebeu que o divórcio que sempre mencionei não era uma brincadeira. De repente ele teve um colapso emocional, segurou a cabeça e chorou copiosamente. Eu apenas o olhei com uma expressão impassível. Jiboda, que estava à distância, percebeu que algo estava errado. Veio correndo em nossa direção. Irmã Huyan, você está bem? Ele estendeu a mão para enxugar suas lágrimas, mas foi empurrado para longe por Liu Huyan. Não me toque, fique longe de mim. Os assuntos entre eu e meu marido não têm nada a ver com você. Ao ouvir isso, Jiboda ficou pálido instantaneamente. Retraiu a mão com constrangimento, como se tivesse lembrado de algo de repente. Liu Huyan ergueu a cabeça bruscamente e me questionou com os olhos vermelhos de raiva. É porque você se apaixonou por outra pessoa, que insiste tanto em se divorciar de mim, nem mesmo me dando uma chance. Com um estalo, esta foi a primeira vez que bati em Liu Huyan. Apenas por sua falta de filtro nas palavras, por sua teimosia em não se arrepender. Liu Huyan, não use seus pensamentos sujos para julgar os outros. Divorciar-me de você foi puramente por causa dos seus problemas pessoais. Depois de falar, ignorei seus apelos desesperados atrás de mim e fechei a porta diretamente. Mas, no final, ainda subestimei a persistência de Liu Huyan. Depois daquela noite em que rompemos, ela ainda não desistiu. Até encontrou a empresa onde eu trabalho. Todos os dias sem falta traz comida e flores para minha mesa, independentemente de eu dar atenção ou não. Ela insiste em esperar por mim após o trabalho todos os dias. Liu Huyan faz tudo o que pode, acreditando que essas coisas vão me comover. Os colegas brincam que minha sorte no amor está em alta, mas eu só me sinto incomodado. Até que neste dia, ao voltar do trabalho para casa, no momento em que abri a porta, Liu Huyan surgiu de algum lugar e entrou direto na casa. Ela estava esperando na porta da minha casa. Ela comprou um monte de ingredientes. Disse que queria me fazer uma refeição com as próprias mãos. Eu queria recusar, mas ele prometeu assinar os papéis do divórcio depois da refeição. Só consegui aceitar com relutância. Liu Huyan, que nunca tinha cozinhado, parecia desajeitado. Ele se virou seguindo a receita. No final conseguiu preparar 3 pratos e uma sopa. A aparência até que estava aceitável. Depois de colocar os pratos na mesa, ele me olhou com cara de coitado. Aquela mão que antes eu considerava um tesouro estava cheia de bolhas de queimadura. Mas eu apenas dei uma olhada fria e não disse nada. Ele também teve o bom senso de não tentar mais ganhar minha simpatia. Essa refeição foi rápida. Do começo ao fim não emitiu um som. Ele por várias vezes pareceu querer falar, mas se conteve. Depois de comer, imediatamente pedi que ele fosse embora. No entanto, Liu Huyan começou a fazer escândalo. Ele se atirou para me abraçar, gritando e dizendo: Feng Yuan, eu realmente me arrependi. Eu admito que antes não prestei atenção suficiente em você, mas agora estou grávida do seu filho. Você não pode me deixar. Fiquei chocado. Virei-me e olhei para ele com choque. Finalmente entendi o verdadeiro propósito por trás desta refeição. Liu Huyan enxugando as lágrimas. Enquanto isso, tirou o relatório de diagnóstico do hospital. Eu também acabei de descobrir. Estou grávida do seu filho. Vamos criá-lo bem juntos. Está bem, eu olhei fixamente para ele. Depois de muito tempo balancei a cabeça com um sorriso amargo. A criança não é minha. Vá fazer um aborto. Eu tenho infertilidade. Eu sei bem disso. E eu e Liu Huyan, já faz muito tempo que não temos vida conjugal. O que Liu Huyan arregalou os olhos, parecendo não acreditar em mim. Que eu diria tais palavras. Ela gritou comigo: Feng Yuan, você ainda é homem. Aquilo é nosso próprio filho de sangue. Lançou-se sobre mim rasgando loucamente, como uma louca. Uma vida tão vibrante, como pode ser tão cruel? Minha expressão permaneceu impassível. No fundo do coração, ainda tentei preservar para ele um último resquício de dignidade. Liu Huyan, já nos divorciamos. Uma criança não é uma ferramenta para você amarrar o amor. Mas Liu Huyan teimou em não soltar. Feng Yuan, não quer me separar de você. Jamais usaria a criança como ferramenta. Vou cuidar bem dela. Não nos divorciemos, está bem. Queria me afastar dele,
mas escorreguei. Perdi o equilíbrio. A parte de trás da cabeça bateu forte na parede. Imediatamente senti o mundo girar. A cabeça ficou tonta. A visão também começou a ficar embaçada. Apertei a coxa com força, para me manter consciente. Feng Yuan, o que aconteceu com você? Liu Huyan ficou apavorada. Levantou-se rapidamente para me ajudar, mas devido ao movimento brusco, acidentalmente derrubou a tigela de sopa da mesa. Em meio a gritos, eu cambaleei para trás. A forte tontura me fez perder o equilíbrio. Instintivamente tentei agarrar algo, resultando em puxar a toalha de mesa e todos os utensílios, espalhando tudo no chão. Com isso escorreguei, caindo pesadamente. O dedo ferido sem desvio, colidiu exatamente com os cacos no chão. A dor intensa me deixou instantaneamente mais alerta. Olhando para o sangue no chão, Liu Huyan ficou ainda mais desesperada, não ousando se aproximar novamente. Eu não parava de chorar. Com esforço liguei para a polícia e para o serviço de emergência. No hospital, o médico me examinou e limpou o ferimento. A ferida na mão não era longa, mas era muito profunda. O médico aplicava o remédio com muito cuidado, e ao mesmo tempo me aconselhava com seriedade. Esta mão precisa ser bem cuidada. Os nervos já haviam sofrido um trauma grave antes. Felizmente desta vez não atingiu o essencial. Caso contrário, nem um Deus poderia salvar. Liu Huyan, que estava prestando depoimento à polícia, de repente sem motivo aparente entrou em pânico. Correu e agarrou o médico com força. Chorando implorou que ele garantisse a cura. Disse que estava disposto a pagar qualquer quantia. Essa perda de controle repentina dele deixou todos presentes confusos. A enfermeira rapidamente se aproximou para acalmar. Olhando para aquela expressão desesperada dele, um sentimento inexplicável de tristeza surgiu em meu coração. Naquela vez em que o protegi da facada, ele também ficou tão preocupado comigo no hospital. Mas em apenas 3 anos, eu estava novamente internado por ferimentos. Mas o assassino acabou sendo ele. Nós também não somos mais aquele casal apaixonado de antes. Liu Huyan percebeu meu olhar. Parecia um pouco desajeitada. Virei a cabeça para o lado, com um tom de voz calmo sem uma única onda de emoção. Liu Huyan, eu já não sou mais a pessoa de antes. Naquela época ao me colocar na frente da faca por você, não me arrependo. E hoje em dia também é assim. Mas entre nós realmente não tem mais volta. Ele também parece ter percebido o quão absurdo foi seu comportamento. Chorando pediu desculpas a mim. Desculpe Feng Yuan, eu realmente só te amo demais. Nunca pensei em te machucar de novo. Não vou mais te pressionar. Pelo bem dos 3 anos de relacionamento, não me deixes estar bem. Liu Huyan com o rosto todo marcado por lágrimas, ajoelhado diante de mim implorando desesperadamente. Mas na minha visão, esse sentimento já perdeu a essência há muito tempo. Especialmente quando penso, ela ainda carrega a semente de outro homem na barriga. Ela apenas usa o pretexto de me amar, para se emocionar sozinha. Não sinto nenhum amor dela. Ela simplesmente não está satisfeita. Sob o olhar esperançoso de Liu Huyan, balancei a cabeça com firmeza. Não te amo mais. Por favor, não me importunes mais no futuro. No final Liu Huyan foi libertada sob fiança e levada embora pela família Liu. Eu também assinei o termo de reconciliação. A condição era que ela tivesse que concordar com o divórcio. Quanto a este incidente, posso deixar para trás. Liu Huyan originalmente ainda queria insistir um pouco mais, mas foi severamente repreendida pelo pai Liu. Não envergonhe mais a família Liu. No final ela só pôde assinar com relutância. No momento em que recebi o acordo de divórcio, não olhei mais para ela. Os colegas, ao saberem que eu estava ferido, vieram especialmente ao hospital me visitar, olhando para o ferimento na minha mão. Ninguém mostrou expressão de desprezo. Pelo contrário, os olhos estavam cheios de compaixão e preocupação. Agradeço sinceramente a todos. E garanti repetidamente que o progresso do trabalho não seria afetado. Após a recuperação dos ferimentos, retomei o trabalho. Com a intervenção da família Liu, o processo de divórcio foi muito tranquilo. Finalmente recebi a certidão de divórcio. O trabalho floresceu ainda mais. O estúdio recebeu muitos grandes pedidos por causa disso. Tudo estava indo na direção certa. Ouvi notícias de Jiboda novamente. Ele já havia sido expulso do grupo Liu, depois que Liu Huyan o demitiu e retirou todos os recursos. Seu suposto talento pareceu evaporar da noite para o dia. Mais tarde ainda foi acusado de roubo de segredos comerciais e levado a tribunal. Liu Huyan quase repetiu os erros do passado. Por causa disso, felizmente o grupo Liu tem uma base sólida. Embora tenhamos perdido muitos clientes, não foi um golpe fatal. Ouvi dizer que Liu Huyan, após esse incidente, se trancava no quarto todos os dias, olhando para os esboços de design e repetindo desculpe, sem ouvir conselhos de ninguém. Por isso o pai de Liu veio até mim, questionando como eu que antes podia protegê-lo com meu corpo. Agora podia suportar vê-lo tão sofrendo. Depois disso jogou 5 milhões na minha frente, dizendo que era a compensação da família Liu. Olhando para o cheque sobre a mesa, pela primeira vez senti que meu sacrifício naquela época não valeu a pena. Estes 3 anos em que perdi minha dignidade, aos olhos deles, será que podem ser comprados com dinheiro? Expulsei-o diretamente, e deixei claro que tudo sobre Liu Huyan já não tinha nada a ver comigo. Até o dia em que a equipe se preparava para voar para o exterior, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era a mãe de Liu, dizendo que Liu Huyan estava doente. Temendo que eu não acreditasse, até me ligou por vídeo. Do outro lado da tela, Liu Huyan segurava esboços de design no colo, com o rosto pálido como papel. Em apenas um mês sem nós vermos, ela parecia uma pessoa diferente. Quando me viu, um sorriso surgiu em seu rosto. Feng Yuan, olha, este é o carrinho de bebê que desenhei para nosso futuro filho. Quando você vem me buscar para casar, rindo e rindo,
Ela pareceu lembrar-se de algo de repente, e começou a chorar descontroladamente. Feng Yuanvold, eu realmente não consigo viver sem você. Por favor, não se divorcie de mim. Uma enfermeira do lado de fora correu ao ouvir o barulho, e lhe aplicou um sedativo. A avó ao lado não parava de enxugar as lágrimas, implorando que eu fosse vê-la. Fiquei em silêncio por um longo tempo, e finalmente recusei suavemente. Desejo-lhe uma rápida recuperação. Antes de desligar o telefone, pensei um pouco. Ainda assim disse a verdade. Aquela criança não é minha. Eu tenho infertilidade, portanto não entre mais em contato comigo. O avião subiu às nuvens, olhando para o céu azul e às nuvens brancas pela janela. Estou bem ciente. Uma nova vida começou.